Olá, meu nome é Felipe e sou consultor da Clarion. Nesse vídeo vou mostrar a vocês o que são quebras de linha interna às células e depois vamos fazer um exercício que envolve substituir essas quebras de linha com a janela de substituição nativa do Excel. No Excel a gente pode inserir uma quebra de linha dentro de uma célula. Por exemplo, posso digitar um texto, então pressiono Alt Enter e continuo digitando. Ao entrar com Enter, a gente percebe que essa célula tem duas linhas mais internas a ela. Fazendo novamente, Alt Enter. Podemos inserir mais quebras de linha se quiser, se pressionarmos Alt Enter novamente. E por aí vai. Mas por enquanto vamos ficar apenas com duas linhas. É importante ressaltar que quando você insere uma quebra de linha em uma célula, o Excel formata também ela. Por exemplo, ao clicar nessa célula que tem a quebra de linha que eu inseri, essa propriedade de quebrar texto automaticamente foi aplicada. Se eu clicar numa célula em branco qualquer, ela está desabilitada. Então, tem que tomar esse cuidado. O Excel também formata células que você entra e quebra de texto. Então, se clicarmos nessa célula e desabilitar a propriedade, veja como o Excel nos mostra. Omite a quebra de linha, mas a quebra de linha ainda existe. A quebra de linha é um caractere qualquer no Excel e tem um código. Por exemplo, a gente sabe que Goiás tem 5 letras e Brasil tem 6 letras. Se fizermos uma fórmula de contar quantos caracteres possui esta célula, chegamos ao resultado 12. Então seriam 5 de Goiás, mais 1 quebra de linha e mais 6 letras de Brasil. E o código dessa quebra de linha é o caractere 10. Então podemos fazer um exercício que consiste em substituir essas quebras de linha utilizando a ferramenta nativa de substituição do Excel. Suponha que eu tenho uma lista de materiais, como mostra a tabela azul. O problema dessa tabela é que eu tenho duas informações em cada célula de cada material. Uma forma melhor de representar essas informações seria como mostra a tabela laranja. Na tabela laranja eu tenho duas colunas, uma de descrição e outra de quantidade. Então meu objetivo é representar esses dados na estrutura da tabela laranja. Uma forma de resolver esse problema seria copiando as partes de texto que te interessam e colar nas colunas da tabela laranja, ou então simplesmente digitar manualmente as quantidades. O problema desse método é que ele pode ser extremamente moroso e se você precisar fazer ele com muita frequência, você vai perder muito tempo. Então vamos ver como é que o Excel pode ajudar a gente nessa tarefa. Uma forma que a gente pode fazer é copiar todos os dados da tabela azul e colar em cada uma das tabelas laranja. Então eu vou selecionar todos os dados da tabela azul. A tecla de atalho que eu gosto de usar para fazer isso é Ctrl/espaço. Então eu pressiono Ctrl Backspace para voltar o foco à célula ativa e pressiono Ctrl+C. Venho até a direita, pressiono Ctrl+V para essa coluna e para essa. Bom, então tenho os dados copiados na tabela laranja, agora tenho que eliminar a linha de baixo dessa primeira coluna e na segunda coluna tenho que eliminar a linha de cima. Primeiro, vamos tratar os dados da coluna de descrição. Então, eu vou selecionar todos os dados dela e abrir a janela de substituição. Para selecionar todos os dados, a gente pode usar o Ctrl/espaço e o Ctrl Backspace para voltar a minha visualização de uma forma mais confortável. Então, agora eu tenho que abrir a janela de substituição. Você pode abrir a janela de substituição clicando em localizar e selecionar da guia página inicial e em seguida substituir. Mas outra forma mais prática de abrir essa janela é usar a combinação Ctrl+U. Vou arrastar a janela para conseguirmos visualizar os dados. Agora vem a grande dica para você representar uma quebra de linha na janela de substituição. Como vocês viram no início do vídeo, vocês podem pressionar Alt Enter para poder quebrar uma linha dentro de uma célula. Mas nessa janela de substituição, Alt Enter não quebra uma linha. Você tem que usar a combinação de teclas Ctrl+J. Então vamos lá, para poder eliminar a linha de baixo, eu quero eliminar a quebra de linha e todo o texto que vem depois dela. Então a gente tem que levar em conta que a quebra de linha tem que estar incluída nessa substituição ao limpar o texto. Então vou pressionar Ctrl+J para representar a quebra de linha. Se vocês perceberem, o cursor está piscando bem fraco aqui embaixo. Significa que ele desceu uma linha. Só consigo ver a cabeça do cursor piscando. E vou digitar asterisco,
porque asterisco é um caractere coringa na janela de substituição que representa uma sequência de texto vazia ou com mais caracteres, né? Então eu quero eliminar a quebra de linha e todo o texto que tiver depois dele. Clicando em substituir tudo, fizemos a substituição com sucesso. Vou fechar a janela, selecionar todos os dados da coluna laranja, Ctrl espaço e Ctrl backspace. Vou abrir a janela de substituição pressionando Ctrl U. Vou limpar o campo localizar, arrastar a janela para ficar uma visualização mais confortável. E dessa vez eu tenho que eliminar a linha de cima. Então eu tenho que eliminar todo o texto da linha de cima, inclusive uma quebra de linha, e preservar todo o resto. Colocando o asterisco, eu represento todo o texto da célula, de cada uma das células dessa seleção. Pressionando Ctrl J, represento a quebra de linha. Aplicando essa substituição, clicando em substituir tudo, todo o texto foi eliminado até a quebra de linha, preservando somente a linha de baixo. Como exercício extra, a gente pode ver que nessas descrições temos a palavra descrição repetindo, né? Então vamos eliminar essa palavra descrição também e deixar só o texto que nos interessa do material. Selecionando todos os dados, ou seja, pressionando Ctrl barra de espaço, vou abrir a janela de substituição, Ctrl U. Então, todo o texto que for descrição, dois pontos e um espaço, vou substituir por um texto vazio, ou seja, vou eliminar esse texto. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a coluna de quantidade, Ctrl espaço para selecionar os dados e Ctrl U para abrir a janela de substituição. A regra aqui é mais fácil, a gente vê que a palavra peça ou peças está repetindo. Então, vou usar uma regra genérica. Um espaço e tudo depois que vier do espaço será eliminado. Para isso, eu digito uma barra de espaço e em seguida um asterisco. Então, todo o texto depois de um espaço, incluindo espaço, será eliminado. Clicando em substituir tudo. Ok. Vamos fechar a janela e voltar para ver os dados. Então a gente vê que essa visualização dos dados ficou bem melhor. Espero que tenham gostado do vídeo e que este seja útil. Inscreva-se em nosso canal do YouTube para ver muitas outras dicas como esta. Obrigado e até a próxima.